a mente nos move? Quando as emoções nos surpreendem, o que a gente deve fazer? Onde a psicanálise entra nesta história? Quem vai nos dizer um pouquinho, né, vai nos explicar um pouquinho onde a psicanálise entra nesta história, são dois profissionais da área, dois psicanalistas, a Adriana Antunes. Na verdade, ela não é só psicanalista, é um currículo enorme. A Adriana Antunes é jornalista, escritora, mestre e doutora em letras e também foi nossa secretária municipal da Cultura. Bem-vinda, Adri. Obrigada pelo convite e é muito bom estar aqui falando sobre psicanálise agora. Bem, também com a gente o Júlio César Kunz, psicanalista, sommelier e poeta. Você que está com a gente, não perde, fica conosco, continua, porque esses dois profissionais vão dar muitas orientações. Mas, em primeiro momento, Júlio, já começo contigo, então, vou começar pelo nosso moço convidado. Nos explique, Júlio, o que é a psicanálise? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É uma pergunta que merece uma resposta ampla, né? Mas, para tentar resumir, a psicanálise é um método de investigação da nossa mente, foi criada pelo Freud, e a partir de uma descoberta. Uma descoberta, ou alguns dizem uma criação do inconsciente, né? Quando ele se dá conta que nós não somos um só, nós somos mais de um, né? Temos uma mente dividida que muitas vezes luta dentro de si, né? E tem forças misteriosas que nos regem, né? Então a psicanálise é antes de mais nada um método de investigação para compreender como essas forças se movimentam dentro da gente. E Adri, como é que na prática a psicanálise atua? Bom, uma das prerrogativas, ou a principal prerrogativa que a gente tem dentro, né, da psicanálise é o processo da escuta. É uma escuta analítica, não? Então é uma escuta que ela é diferente dessa escuta do dia a dia, é diferente da escuta do amigo, é diferente da escuta, né, da pessoa próxima, que também às vezes a gente conversa e a pessoa ouve no sentido de nos ajudar. Ela é uma escuta analítica porque justamente vem desse método de análise, de pesquisa, de busca de entendimento, de que forças ambíguas são essas que estão dentro, às vezes, do nosso psiquismo e fazem com que a gente, às vezes, faça coisas que eu não sabia que eu queria fazer, ou eu queira coisas que eu não gostaria de querer. Então, a base, né, é essa escuta analítica que é bem diferenciada. E a pessoa, então, vem para dentro do consultório, ela vai fazer uma série de sessões, ela é um método mais lento, né, Júlio? Não se resolve, a psicanálise ela não é rápida, porque justamente ela vai trabalhar com o inconsciente, então ela é mais lenta, ela é mais profunda, ela é um pouco mais dolorida. Mas ela leva a pessoa nesse processo de escuta, não só do analista, mas da escuta do próprio paciente, onde ele vai começando a se dar conta assim, da própria fala, das suas próprias repetições, das próprias criações que ele vai tendo. Então, é um processo em que o paciente também vai agir de forma a conseguir se ouvir nesse processo. E aí, então, esse campo imenso se abre no sentido de uma busca, não de uma cura, porque a gente já não fala mais em cura, né? Mas de uma busca, de uma compreensão maior de si, de uma diminuição da angústia interna. O psicanalista é quem ouve mais, Júlio? Ele fica com esse ouvido atento ou fala bastante também? Tem um motivo de piada, né? O silêncio dos psicanalistas, né? Mas vai depender muito do estilo do psicanalista, evidentemente, e também do paciente, né? Mas uma coisa importante, assim, do que a Adri falava da questão da escuta, é que nós não estamos tão acostumados a escutar. Não só escutar como método psicanalítico, mas escutar mesmo. Numa conversa normal, até mesmo nesse bate-papo aqui, a gente escuta um pouquinho, mas já pensando no que dizer na sequência, né? E a escuta do psicanalista é uma escuta total, né? E isso faz, claro, que o psicanalista fique um pouco mais silencioso, porque ele não está preocupado em falar, está preocupado em escutar. E chega um momento que precisa fazer certas intervenções, certas pontuações, né?
E tudo isso num sentido assim de a gente não usa mais cura, até porque a gente não considera que haja tanta doença mental, né? Mas sim diferentes formas de lidar com o sofrimento, e a gente tenta trabalhar numa cura, mas no sentido de como a gente cura um queijo, né? O queijo, para ficar bom, ele precisa de cura, ele precisa de tempo e precisa de condições adequadas. Então, a cura psicanalítica é mais parecida com essa cura, de ter um ambiente adequado para que a pessoa siga o caminho que lhe pareça mais interessante, né? Quase como uma maturação nesse processo. Exatamente. E agora, assim, que situações mais levam as pessoas ao consultório? No geral, tu diz? Ou... No geral, assim, pelo que tu tem observado, o que tu tem experienciado. O que a gente percebe assim muito é que a busca, principalmente, né, pela terapia, pela análise, aí a gente vai botar, acho, num bojo maior, assim, né, pela busca, assim, da psicologia, das terapias. A gente vive uma sociedade que é uma sociedade que está cada vez mais doente, né, Vânia? Uma sociedade que cada vez mais os níveis e os índices de depressão estão grandes. A gente tem uma ansiedade agora cada vez maior decorrente do uso das tecnologias. A gente não sabe lidar direito com isso. Acho que a gente também está passando por um processo cultural, econômico, social, político, de muitas angústias. A gente se debate no externo e se debate no interno também. De uns tempos para cá, a gente tem visto que as próprias famílias mostraram, né, o quanto elas também são fragmentadas, porque as discussões também já não conseguem acontecer dentro de casa. Não que eu acho que seja resultado só de agora, tá? Eu acho que esse contexto político, econômico que a gente está vivendo trouxe isso mais à tona. Mas já existiam essas fragmentações dentro da família. Qualquer assunto que fosse mais difícil, sabe? Qualquer assunto que, vamos botar, entre aspas, fugisse da normalidade, já era difícil de trabalhar dentro da família. Acho que agora isso ficou muito forte. Mas antigamente, Adri, talvez a gente excluía esse assunto. Sim, não ou se tocava. É a mesma coisa, a depressão, por muito tempo, né, foi entendido como chamavam as pessoas de loucas, enfim. E ou não fazia se o dava seguinte, importância. Tirava ela da sociedade. Sim. Colocava ela afastava. Afastava. Então, tu não tratava, não dava atenção, não dava uma escuta, não oferecia uma escuta atenta para essas pessoas. Então, fazia com que tirava elas de cena. E nem se entendia muito, né? Se a gente for olhar, a própria questão da psicanálise, ela é muito recente. Quer dizer, a gente tem, a partir de Freud, isso é muito recente. Quer dizer, esse olhar que não é um olhar simplesmente como se olha para um doente, né? Mas numa busca de compreensão. Por que aquela pessoa adoeceu? Por que aquela pessoa somatizou? Por que aquela pessoa entrou em depressão? Por que aquele sujeito é melancólico? Por que entristece tão facilmente? Que tem dentro dessa personalidade? Que matrizes são as matrizes principais, as infantis, estão ali, sabe, decalcadas naquele sujeito, que faz com que ele, né, hoje, na vida adulta, traga essas informações, resgate, né, desse jeito, às vezes meio conturbado, e traga essa angústia, essa agonia para o dia de hoje. Então, a procura, e eu tenho a impressão, eu tenho lido, eu acho que tu também tem lido, né, Júlio, a tendência é que aumente muito essa procura, porque nós estamos cada vez mais num mundo extremamente acelerado. E quando a gente se acelera demais, a gente não escuta. E aí a gente volta para aquilo que o Júlio estava falando. E a gente precisa de alguém que nos escute, sabe? De alguém que nos acolha, de alguém que, sabe, mostre que nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Então, a tendência é aumentar. E alguém que também diga para ti, tu pode falar. Porque tem muita gente que sofre em silêncio, não tem, Júlio? Tem muita gente que sofre em silêncio e tem receio de falar, como a Adri disse. Não é uma fala para o amigo, não é uma fala para a mãe, não é uma fala para o pai, assim. E, às vezes, essa pessoa ela fica muito intimidada e não fala, silencia. Nós temos... Esse é do Dostoiévski, né? Mas nós temos, assim, segredos que contamos só para os bons amigos. Alguns segredos que não contamos nem para os melhores amigos. E tem segredos que nós não temos coragem nem de falar sozinho no quarto. E são esses segredos que podem ser ditos numa análise.
porque essa escuta vem sem julgamento, né? Essa escuta, que eu chamei de investigativa, vem de uma curiosidade também de conhecer como cada pessoa funciona, né? E dessa compreensão pode ocorrer essa maturação, que nem a gente falava antes, né? Então, esse espaço de escuta, muitas vezes a gente escuta assim no consultório, você, puxa vida, né? Alguém que me escuta. Essa frase é assim mesmo. Ou, nossa, nunca falei isso para ninguém, já pedindo sigilo, já existe o sigilo ali, mas pedindo, né? Reforçando, né? Estou contando só para ti, né? E é para isso mesmo, porque tem coisas que mesmo sozinho a gente não consegue admitir, e com alguém junto, disposto a escutar e a compreender, fica mais fácil para a gente compreender a gente mesmo, né? Que é tão difícil. E alguém que estudou para isso, alguém que tem uma técnica, que nem você mesmo disse, claro, né, Júlio? É um método. Claro. E esse método, ele não é assim, a pessoa vai e se torna psicanalista. É um tempo longo para você se tornar psicanalista. É um estudo que se faz e tem uma racionalidade nesse processo. Tem, Adri? Sim, sim. Eu faço a minha formação pelo Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul, que fica em Porto Alegre. É uma instituição que existe desde 1956. É uma instituição associada ao IPA também. E ela é uma instituição... Tu tem que procurar sempre uma instituição séria, né, para poder... Às vezes eu fico ouvindo as pessoas dizerem que fazem por EAD, ou fazem, né, online. Bom, o que inclui, tá, uma formação em psicanálise? O estudo teórico, que a gente tem que fazer, a análise pessoal, que a gente obrigatoriamente tem que fazer, e tem a supervisão. Então, é um tripé que o Júlio é do CEP, também funciona assim, né, Júlio? Também funciona assim, e a parte talvez mais importante não seja tanto a teoria, né? Porque existem também diferentes linhas teóricas dentro da psicanálise, né? Correntes que vão para um lado, para o outro, a gente briga também, né? Mas o desse tripé, assim, o mais fundamental mesmo é a análise pessoal, porque o Freud dizia isso, né, que a gente precisa ter essa experiência de cura na gente mesmo, e a gente só consegue levar alguém para onde a gente já foi, né? Então é um processo, talvez o mais duro e o mais bonito da formação seja justamente a análise pessoal de maneira profunda e longa, né, claro. Olha, vocês viram, então, estamos conversando sobre psicanálise na Roda de Saberes de hoje, com dois profissionais, dois psicanalistas muito entendidos, muito dedicados no assunto, a Adriana Antunes e o Júlio César Kunz. Continue conosco, que no segundo bloco tem mais Roda de Saberes. Roda de Saberes está de volta conversando sobre psicanálise. Conosco hoje, dois psicanalistas, a Adriana Antunes e o Júlio César Kunz. A Adriana Antunes também é professora, escritora, jornalista, mestre e doutora em letras. E o Júlio, ele é também sommelier e poeta. A gente estava conversando no primeiro bloco, então, o que é preciso para a gente se tornar um psicanalista, né? Qual que é onde se estuda, mas a gente esqueceu de dizer, e agora eu pergunto a vocês, quanto tempo dura, né? Que duração tem essa capacitação, essa formação para a psicanálise? Quanto tempo você precisou estudar, a Adri e o Júlio?
Bom, aí depende de cada uma das instituições, né? O Círculo são 5 anos de formação. Nesses 5 anos de formação, a gente tem, então, os seminários onde nós vamos estudar, desde Freud, a história de Freud, aí nós vamos pegar, então, todos os freudianos e os pós-freudianos. E depois a gente tem, porque esses são os seminários regulares, a gente tem uma formação paralela que acontece, onde também vai decorrer durante esses 5 anos. Então, assim, sempre, por exemplo, no meu caso, eu estudo nas segundas-feiras à tarde, então, da 1 às 5 da tarde eu faço os meus seminários de formação, e das 5h30 às 7h30 da noite eu faço esses seminários paralelos. Fazem 4 anos que eu faço formação, então eu estou entrando agora no meu último ano já, e a gente tem as jornadas, que são as jornadas psicanalíticas, onde nós temos que produzir, então, produção científica, produção de conhecimento, produção de levar casos, para a gente poder debater dentro, né, do próprio grupo que está sendo formado e também dentro da própria instituição. E a análise, né? A análise, eu tenho uma história de análise antes de ter entrado no Círculo, somando a análise de divã, que é o que a gente chama, né? Que não é a terapia com psicólogo, é uma análise específica, né? Psicanalítica, deitada no divã, eu tenho já 8 anos. Então, assim, e é uma coisa que, né, é para além, ela continua, ela não encerra, e é a supervisão que a gente faz na sequência. Então, ele é um tempo, ele é um investimento, né? Tem uma libido, tem um desejo, tem uma vontade, e principalmente isso que o Júlio falava, de uma busca interna, né? Para além ou também levando em consideração esse desejo, né, de poder levar o outro para dentro de si mesmo, é uma busca interna mesmo, de conhecimento, de entendimento, para depois poder pensar nesse pós, nessa sequência que vai se dar com a formação psicanalítica. É uma formação também que o Júlio até comentou antes, esse autoconhecer é necessário para eu também ajudar o outro a se conhecer melhor. Adri e Júlio, vocês... Mas a formação do Júlio eu acho que é um pouquinho diferente, né? De tempo. Em termos de tempo, um pouco diferente. Depende muito de cada sociedade, de cada escola, mas eu queria destacar assim, uma coisa que fica difícil as pessoas entenderem muitas vezes, porque a psicanálise ela não é uma formação da academia, não está na universidade. Sempre se dão em instituições psicanalíticas, e o que mais impressiona quando comento com amigos, com a família também, você estuda tudo isso e tal, e chega no fim, não tem um diploma. Não tem. Né? Não tem um momento, você terminou agora, então ganha diploma de psicanalista. Não tem formatura. Não tem formatura. Né? Até se faz uma festa, né? Tem uma desformatura. Mas porque essa formação ela é contínua. Né? Ela começa antes de a gente entrar na instituição, né? Com análise pessoal, com as experiências que a gente tem de vida, com leituras, enfim, aí cada um tem o seu percurso e depois continua. Né? Tem instituições que nem tem seminários regulares, simplesmente tem seminários, cada um vai fazendo como se sente que precisa fazer para ter esse percurso formativo. Né? E, Júlio, tu precisa, de qualquer modo, ter uma instrução superior para entrar, ou não precisa? Não precisa ter um ponto de partida? Essa é uma discussão longa com muitas idas e vindas na psicanálise. Hoje, todas as instituições que eu conheço exigem que tenha formação superior. Alguns exigem que seja medicina, outras que sejam psicologia, outras que são mais rígidas, são mais rígidas, outras que sejam qualquer formação. Mas eu vou citar 2 nomes, aliás, de 2 mulheres super importantes da psicanálise. Anna Freud, filha do Freud, que não tinha formação superior. E a Melanie Klein, que tinha uma formação parcial. Ela começou a universidade e não concluiu. E ambas têm correntes psicanalíticas que seguem elas. Né? Então, para ter uma ideia assim, de como a psicanálise não se encaixa nesse modelo de formação acadêmica, com certas cadeiras, com uma experiência mínima, bom, a partir daqui, então, se está habilitado. É bem diferente e até difícil de explicar. Né? Talvez por isso também, eu não tenho os números aqui, mas até a gente está comentando que em Caxias a gente não vê muitos consultórios dessa área. Estou comentando até com a Adri, até porque eu aproveito para dizer também que a Adriana e o Júlio eles estão abrindo agora um consultório que fica aqui bem pertinho da Câmara,
E então agora é o cantinho de vocês, assim, para atendimento. Nossa e do Rafael. Nós três e o Rafael. Rafael, que foi convidado também, mas não pôde comparecer. A gente deixa um abraço para ele, né? O que a gente vê é que, assim, até por causa dessa exigência que era mais rígida, né? Eram médicos ou eram psicólogos. Então, a gente tem muitos psiquiatras que acabaram depois fazendo a formação, psicólogos que fizeram a formação. E, mais recentemente, então, as escolas abriram para leigos, que é o nosso caso. Quer dizer, eu venho da área de comunicação, o Júlio está vindo de uma outra área, e aí a gente, né, conseguiu adentrar dentro desse universo para começar a fazer uma formação. Então, como leigos, são menos, mas a gente tem consultórios que daí são acoplados, né? É psiquiatra e psicanalista, ou é psicólogo e psicanalista. Multifuncional. Eu quero que o Júlio nos explique um pouquinho, gente. O Júlio já falou e tradicionalmente a gente conhece o Freud, Sigmund Freud, como pai da psicanálise. Mas eu quero que tu nos fale um pouquinho, Júlio, nos explique um pouquinho quem é Freud. Eu também gostaria de saber. Mas, claro, a gente estuda um pouco a vida dele, né? Eu acredito, assim, que cada um tem um Freud. Então, eu vou falar do meu Freud, aquele que me inspira e que eu conheço, porque a gente vai conhecendo de diferentes formas. O Freud era um neurologista. Ele, para ter uma ideia, assim, ele fez um estudo muito profundo da sexualidade das enguias. Aí, e assim, estudando realmente, assim, organicamente, né, os órgãos genitais e como funcionava e tudo mais. E com esse espírito científico, ele observou as histéricas que eram consideradas, em geral, como fingidas. Se acreditava a medicina, na época, em Viena, 1890, em torno disso, se acreditava que as histéricas fingiam. Elas tinham paralisias, uma perna, não conseguiam caminhar, ou tinham um braço paralisado, e se acreditava, não, está só fingindo para chamar atenção. Aliás, coisa que a gente, de um jeito um pouco diferente, escuta hoje, né? Ah, não, depressão é bobagem, é só não estar com vontade, né? E ele disse, não é assim. Ele, então, se interessou, teve muita curiosidade para entender o que se passava, enfim, com essas mulheres e homens também, né, mas principalmente mulheres. E ele foi a Paris, fez um estágio com o Charcot, que era um falastrão, assim. Ele era um cara muito simpático, falava bastante, falastrão no sentido que usava a fala, e muito conquistador, e ele hipnotizava. E ele demonstrava que existia assim uma segunda mente. Então, e o Freud se encantou com isso. E a partir daí ele ficou muito interessado em percorrer esses caminhos do que depois veio a chamar de inconsciente. E é um cara também que era fascinado por sonhos. Desde criança ele anotava todos os seus sonhos. Então a gente considera assim que a psicanálise é fundada, e era como o Freud também acreditava, né? Em 1900, ou melhor, 1899, mas ele quis que o livro aparecesse como 1900 para marcar a entrada do novo século, né? Com a interpretação dos sonhos, que é justamente onde ele faz a primeira sistematização do inconsciente e através justamente de como interpretar os sonhos. Uma das obras mais conhecidas dele. Eu quero aqui interromper um pouquinho, então, Júlio e Adri, para chamar um trechinho de um filme chamado Divertidamente, e que trata das emoções. Essa obra, então, mostra a história de uma menina que acaba com sua família mudando de cidade, e dentro dela, então, as emoções começam a se mexer muito, 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 muito. E eu quero que você assista um pouquinho, e depois a gente volta para perguntas.
divertidamente, então, que a gente acabou de assistir um trechinho, mexe com as emoções de uma garota. E eu queria perguntar para a Adri, a psicanálise, ela ajuda a gente a controlar as emoções? Ai, não sei se controlar, acho que ajuda a entender. Esse filme é muito lindo, porque esse filme fala sobre o quanto é importante a gente também perceber a tristeza, dar importância para a tristeza e conviver com ela, né? A gente vive num mundo hoje onde todo mundo tem que estar sempre muito feliz, muito bonito, todo mundo fica postando fotos nas redes sociais que só está tudo bem, e não é verdade, né? A gente sofre, a gente tem problemas, a gente tem contas para pagar, nós nos angustiamos, nós temos frustrações com as pessoas mais próximas que a gente ama. Quer dizer, tem uma série de coisas que fazem com que, às vezes, a gente não sinta vontade de levantar da cama e que a gente tenha vontade de chorar. E nós vivemos num momento onde as pessoas parecem que não podem viver isso. Imagina colocar uma foto triste no Facebook. Não, ninguém bota foto triste, né? Então, e mais do que a raiva, né? Porque a raiva até a gente consegue compreender, mas a tristeza é como se fosse é como se ela não fosse bem-vinda. Então, esse filme é muito legal, porque esse filme mostra que a gente pode sim ser triste, né? E que a gente pode conviver com essa tristeza, aliás, entender o que essa tristeza está nos trazendo. E a partir disso, nós temos, então, toda uma busca, né, dentro do próprio ser humano, dentro da psicanálise, na busca de compreensão dessas emoções. Às vezes, o que falta, não sei se o Júlio concorda comigo, às vezes, a gente não sabe nomear o que sente. Eu não sei se o que eu sinto é um afeto, eu não sei se é uma angústia, não sei se é um sentimento, não sei se é uma emoção. Eu não sei explicar o que eu estou sentindo. E, às vezes, as pessoas chegam para nós, estamos falando de adultos, com isso. Eu sinto uma angústia, que nem sempre é angústia, mas eu sinto essa angústia e eu não sei o que é. Eu não sei de onde veio, não sei como começou e eu não sei como lidar com isso. Então, a psicanálise ajuda a gente, na verdade, a entender, né, o que é que você está sentindo, nomear o que você está sentindo, para, a partir daí, a gente começar a fazer uma compreensão e essa investigação mesmo, né? O que está acontecendo, que você, nesse momento, chegou aqui com essa situação. No filme, Júlio, o cineasta atribui algumas cores a essas emoções. E eu, recentemente, eu sou voluntária, a Adri também era voluntária de um instituto chamado Instituto de Leitura Quindim, e uma das escritoras convidadas comentou também, fez a leitura de uma obra, e comentou sobre se a gente dar cor para as emoções. E ela falou assim, que cor teria a tristeza? Assim, a plateia foi unânime, é azul. No filme, a tristeza é azul. Quando a Adri diz assim, a gente tem dificuldade de nomear, quando a gente faz esses nexos com cor, com algumas aproximações, a gente é um jeito de, talvez, entender melhor o que está sentindo? Sou gremista, então eu preferia usar outra cor. Se abster. Eu prefiro usar outra Mas a cor. raiva é vermelha, hein? Eu acho que uma coisa que esse filme nos ajuda a pensar é que nós viemos assim de uma época, e isso eu falo de séculos, né? De uma época de valorizar muito a racionalidade e deixar qualquer emoção de lado, né? Toda a modernidade foi pautada em que o bom era ser extremamente racional e os afetos eram, até essa palavra acaba até tendo um tom assim depreciativo, né? Assim, como se afeto não fosse positivo. E a gente sai dessa época para entrar numa época em que se admite, então, que se possa ter emoções. O problema é que se admite só uma. Só a alegria é admitida. E esse filme nos mostra como a gente precisa ter um colorido interno com muitas emoções. Sei lá, tem um momento assim do filme em que a menina vai comer um brócolis e a nojinho aperta o botão, né? A gente precisa ter nojinho para se proteger. A gente precisa ter raiva para se defender. A gente precisa sentir tristeza para se recolher e pensar melhor. Nós precisamos ter assim, e cada um vai dar as suas cores, né? Uma coisa assim da psicanálise é que a gente não pensa assim que uma cor pode ser... Não normatiza. Não normatiza. Cada um vai ter a sua cor para o seu sentimento, mas que a gente consiga também dar palavra. Quando a gente consegue colocar em palavras, a gente consegue pensar melhor
E eu diria até assim, a gente precisa pensar os pensamentos e sentir os sentimentos. Aí a gente consegue ter uma vida psiquicamente mais saudável. Quer dizer que eu posso dar a cor que eu quero para as minhas emoções, viu? Você que está em casa também pode colori-las. Estamos conversando sobre psicanálise com a Adriana Antunes e com o Júlio Kunz, aqui na Roda de Saberes. Fique com a gente, no terceiro bloco tem mais bate-papo. Voltamos para o último bloco da Roda de Saberes de hoje, conversando sobre psicanálise com Adriana Antunes e com Júlio Kunz, 2 psicanalistas. E agora a gente vai, então, para o bloco, para um quadro que a gente tem na Roda de Saberes, chamado Anote Aí, e eu chamo a vinheta. Eu trouxe hoje, então, para o nosso Anote Aí, uma obra chamada As Intermitências da Morte, do Nobel de Literatura português José Saramago, que nos deixou em 2010. E nessa obra ele mostra uma morte que, na verdade, tirou férias, dá para se dizer assim. Ela deixa de atuar e aí vira um caos. Ao mesmo tempo, então, a gente depois percebe que ela está agindo poeticamente. Eu trouxe essa obra como dica, Adriana Antunes, porque tem havido muitos suicídios de jovens, principalmente. Eu quero compreender, eu acho que quem está em casa também tem essa curiosidade, se a psicanálise ela toca e sugere que as pessoas toquem neste assunto chamado suicídio, que por muito tempo também ficou obscuro. A gente precisa falar desse assunto? A gente precisa urgentemente falar sobre isso. Sobre isso e sobre todos os assuntos que a gente silencia. Né? A psicanálise vem bem no sentido de que, por isso a ideia do nomear, por isso a possibilidade de falar daquilo que nós temos medo. Eu tenho medo de falar de suicídio, eu tenho medo de falar de morte, eu tenho medo de falar das minhas fantasias mais obscenas, quer dizer, eu tenho medo de tocar nesses assuntos. E se eu falar, e se isso vier para fora, e se isso acontecer, como é que a gente faz para lidar? Quanto mais fica nesse mundo obscuro, menos luz tem sobre isso, menos fala, menos troca, menos conhecimento. E a gente, quando começa a falar, começa a se dar conta, bom, talvez aquele medo tão grande que eu tenha não seja um medo, ele não seja tão desse tamanho. Talvez quando eu comece a falar, eu encontre respaldo na outra pessoa, talvez eu consiga perceber, nossa, olha, tem outras pessoas que também estão preocupadas, também estão querendo tocar nesse assunto. E a gente vai abrindo para essa multiplicidade de vida, de pensamento, de concepções de vida, de medos, de ansiedades, que são muito parecidas de uma pessoa para outra. Então, a psicanálise, ela não tem esses tabus. Pelo contrário, né, Júlio? Vamos tocar nesses assuntos. Vamos falar sobre esses medos. Vamos falar sobre isso tudo para tentar entender. Tentar entender não só com aquela pessoa que, às vezes, tem aquela ideia, de repente, do suicídio, aquele desejo do suicídio, mas a família no entorno, porque negar é pior, sempre é pior. Não falar é sempre pior. Júlio, e o desejo de matar? Vou te dizer porque eu não sei se é desejo ou, enfim, o ímpeto de matar. A gente acabou de ver uma situação em Porto Alegre, na capital gaúcha, de uma pessoa que matou outras numa briga de trânsito. Esse ímpeto, assim, esse não pensar, esse não falar, ele também pode sugerir uma agressividade maior? O mal nos habita. E no início eu comentei, né, que nós temos forças que brigam dentro da gente. Na psicanálise tem um conceito, que, aliás, faz 100 anos, nesse ano, de um texto do Freud que chama Para Além do Princípio do Prazer,
onde ele coloca um conceito que ainda é controverso, né? Nem todos os psicanalistas aceitam, mas de que existiria libido, ou seja, uma pulsão de vida, uma energia de vida na gente que nos faz ligar, que nos faz construir. E, por outro lado, nesse texto ele expõe algo que ele se deu conta, que inclusive outros psicanalistas já tinham pensado antes mesmo desse texto, né, como a Sabina Spielrein, de que temos também pulsões agressivas e que ele vai chamar de pulsão de morte. E, enfim, então essas forças de união e de destruição estão dentro da gente. E a gente precisa das duas, tá? Porque às vezes se pensa assim, não, a pulsão de morte é ruim, a agressividade é ruim. Não, a gente precisa, como eu comentei antes, né, do filme, né, que a gente precisa da raiva, a gente precisa da agressividade também para nos afastar do que nos faz mal e tudo mais. Bom, agora, indo à tua pergunta, o desejo de matar a gente tem. A gente fala até brincando, né? Queria matar fulano. É normal, a gente tem esse desejo. Daí a fazer é outra história, né? E disso vem assim uma incapacidade de lidar com a agressividade. Porque assim, quando a gente não consegue lidar com esses impulsos agressivos dentro da gente, não consegue pensar, sentir, direcionar para onde realmente precisa, a gente vai chamar o que em psicanálise, vai fazer o que em psicanálise a gente chama de projeção. Então, para me defender dessa minha pulsão agressiva, eu vou tirar de dentro de mim e jogar no outro. Então, eu vou falar mal do outro, eu vou dizer que o outro não presta, eu vou dizer que aquele que não é igual a mim não serve, que merece ser destruído, e pode chegar no limite de eu atuar e efetivamente matar alguém. Então, nos assusta tanto quando a gente vê alguém fazendo, porque a gente sabe que dentro da gente fica com medo. E é até bom sentir medo de fazer mesmo, né? Mas o importante é a gente conseguir aprender a como lidar com isso, né? E não fingir que a gente pode enterrar. Dizer, isso não vai existir mais. Aí que vai para o ato e aí acontecem essas barbaridades que a gente vê, né? Aí não tem mais segurar. Gente, antes de terminar o programa, eu quero... Tem duas... que é muito comum a gente ouvir falar, e eu quero que vocês nos ajudem, nos expliquem. O que Adri, é o complexo de Édipo? Nossa, quantos minutos tem? Pois é, eu sei, né, que a gente não consegue... Quantas horas? É que todo mundo fala disso, e às vezes a gente não... O que é efetivamente o complexo de Édipo? Bom, o que a gente pode, hoje dentro da psicanálise, isso também é outro conceito que é muito discutido, tá? Que é muito falado. Surgiu lá com o Freud. Vamos lembrar que o Freud era um cara extremamente culto e também, né, gostava muito de toda a mitologia, das alegorias. A gente vai ter um Édipo, então, para resgatar um pouquinho. A gente tem a história do Édipo, né, que acaba sendo, né, abandonado pelo pai, porque o oráculo havia dito para ele que esse filho, em algum momento, iria matar ele. E ele acaba fazendo, então, abandonando. E o Édipo é criado, enfim, por uma outra família, e num determinado momento ele vai encontrar o Laio, que é o pai, numa estrada, depois, né, de adulto, vai acabar matando esse pai, ele vai, então, para Tebas e acaba casando com a Jocasta, que seria a mãe, e aí vai ter, né, os filhos também. O que o Freud percebeu dentro dessa alegoria? Que a criança, todos nós, né, que em algum momento nós vamos ter falando em linhas muito gerais, um apaixonamento. Não é um apaixonamento erótico, tá? Para não confundir, mas a gente vai ter esse encantamento por essa mãe, por esse pai. E aí a gente precisa... se a gente pensar com relação à criança, com relação à mãe, em algum momento esse pai vai precisar adentrar nessa história. E aí a gente fala em pai e mãe, também é outro conceito que também tem que abrir, né, Júlio? Porque é o cuidador, né? Às vezes esse pai faz papel de mãe, essa mãe vai fazer papel de pai, às vezes essa mãe é solteira, quem faz o papel de pai vai ser o trabalho, vai ser a vida, né, a vida que a mãe tem, às vezes é uma avó, às vezes é o cuidador de uma instituição. Então, assim, quem é que faz esse cuidado, né, desse bebê? E da ideia da castração, que vai entrar logo na sequência, porque em algum momento precisa ser rompido esse... Vamos botar apaixonamento, né, esse encantamento. Ele precisa ser rompido porque a criança precisa se voltar
para um outro objeto amoroso, que é a busca que a gente vai ter ao longo da vida do objeto amoroso, que aí vai cair em todos os outros textos que o Freud vai falar sobre a questão dos tabus, né? Sobre a questão do incesto, sobre a própria psicose, que depois ele vai trabalhar adiante, quando não se consegue fazer essa castração. Então, ele é bem amplo, assim, né, para ser falado, mas em linhas gerais, vai por aí, né? A criança, quando ela fantasia, é bom para ela? Claro que sim, é maravilhoso, né? Eu até fico às vezes preocupada, assim, a gente conversa de que hoje essa coisa de ficar muito nos jogos virtuais, assim, eu fico pensando, assim, fico lendo, buscando o quanto isso, sabe, remete para dentro de uma realidade virtual completamente pronta e rouba um pouco, sabe, da criança a capacidade de imaginar, de fantasiar, de simbolizar por conta, né? Mas é fundamental, a criança precisa, né, desde que ela começa todo o processo da criação da metáfora que ela vai ser inserida, a possibilidade de depois crescer e conseguir fazer isso, de ter adultos que consigam fazer essa capacidade de simbolizar o que está acontecendo, de botar as suas imagens, né, em palavras, de trazer isso para fora, é fundamental. A criança precisa muito disso. Senão fica um adulto muito, muito cedo, fica árido, né? Às vezes a gente encontra também dentro dos consultórios uma aridez, né? Uma dificuldade muito grande de simbolizar, de imaginar, e isso também traz uma dificuldade de tocar, sabe, nos seus sentimentos, nos seus afetos, de conseguir ter essa compreensão e não se desorganizar, porque às vezes se você fica muito longe, quando você entra próximo de um outro sentimento, de um afeto, mesmo que seja uma coisa muito boa, sabe, desorganiza, né? Então é fundamental. Tem idade para ir a um consultório de psicanalista, Júlio? Criança também vai? Adulto? É para todas as idades? Sim. Inclusive, tem a observação de bebês. Não se trata de bebês, né? Mas tem a observação de bebês justamente para compreender como essas estruturas da mente vão se formando. E eu quero só aproveitar essa questão da fantasia, porque eu fiz uma brincadeira quando eu disse assim que para nós neurose é elogio. E eu quero me corrigir, né? Porque a gente considera assim a neurose a normalidade, né? A estrutura normal. Mas isso também não está bem, porque cada um vai se estruturar de uma maneira, vai sofrer de um jeito diferente e não tem regras definidas, não né? tem regras definidas para dizer assim está certo, assim está errado. E talvez o que eu escapei falando aqui, é uma pequena bobagem, agora pensando bem, tem a ver justamente com um medo de uma sociedade como a gente vive e tem vivido nos últimos séculos, de que precisa normatizar e deixar de lado quem é diferente. E por isso talvez fique com tanto medo de deixar a criança fantasiar. Meu Deus, ela vai ficar louca, né? E ao contrário, porque é através da fantasia que a gente conhece o mundo. Claro que depois a gente vai amadurecendo e tendo mais indícios de realidade, sofre a castração, conhece os limites, mas a gente precisa se desenvolver na fantasia para conhecer bem o mundo. Talvez, Júlia, até para a gente sentir mais. Que tu Também. falaste antes que é interessante o pensamento e o sentimento. Então, talvez nessas fantasias, se a gente permitir que as crianças fantasiem mais, a gente pode ter ali adiante adultos mais, não se usa o termo talvez saudável, mas assim, melhor, macios. Macios e de bem consigo. Macios, Sabe assim, o que eu gosto de dizer? acessíveis. Às vezes as pessoas procuram dizer, a psicanálise faz sofrer menos. Não, faz sofrer melhor. Que a gente possa se utilizar também do sofrimento para viver macio. Para crescer. Para crescer. Para viver melhor. Acabamos de conversar, então, com a Adriana Antunes e com Júlio César Kunz. Agradeço muito a participação de vocês. Eu acho que quem está em casa pôde compreender um pouquinho melhor, um pouquinho mais sobre a psicanálise, que foi o tema da Roda de Saberes de hoje. Eu convido você a seguir com a gente na programação da TV Câmara e também dar suas sugestões aqui para a Roda de Saberes, mandando e-mail para imprensa@câmaracaxias.rs.gov.br ou ligar para mim no 3066 3979. Até a próxima Roda de Saberes.